Bem-vindo ao canal Encontro com a Palavra. Aqui é o pastor Raimundo Alves quem vos fala, para trazermos mais um resumo da santa e gloriosa Palavra de Deus. A Palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante que uma espada de 2 fios e penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Esta é a palavra de fé que evangelizamos. Nossa missão é ler a Bíblia toda este ano, de Gênesis a Apocalipse, lendo 3 capítulos por dia de segunda a sábado e 5 capítulos aos domingos. Leremos a Bíblia toda no decorrer de um ano. Nesta data, sexta-feira, 2 de maio de 2025, a leitura é 2 Crônicas, capítulos 31 a 33. 31, 32 e 33. Em 2 Crônicas 31, nós temos o reinado de Ezequias. Ezequias regula as turmas dos sacerdotes e dos levitas. O pai dele tinha afugentado os levitas. Acais, ele interrompeu o serviço sacerdotal na casa de Deus. E os levitas tiveram que procurar outras coisas, outros trabalhos seculares para poder sobreviver. Agora, Ezequias assume o trono e reorganiza as turmas, chama os levitas de volta e coloca as ordenanças quanto às contribuições, aos dízimos e às ofertas, e ele então fez o que era bom, reto e verdadeiro perante o Senhor, seu Deus. A Bíblia diz que ele fez assim e prosperou. No capítulo 32, nós temos Senaqueribe invade Judá. Senaqueribe era o rei da Síria. Ele invadiu Judá e destruiu algumas cidades fortificadas aos redores de Jerusalém. E ele veio então contra a cidade de Jerusalém. Desafiou a Deus, desafiou o rei Ezequias. Ezequias não tinha uma potência militar para enfrentar a Síria, porque a Síria era uma potência mundial na época. Ela vinha conquistando muitos reinos e era uma ameaça muito séria para o rei Ezequias. Inclusive, o Senaqueribe fez uma proposta para Ezequias de dar a ele 2.000 cavalos, para ver se ele tinha pelo menos 2.000 cavaleiros para montá-los. Era uma afronta, um desafio. Mas sabe o que Ezequias fez? Junto com o profeta Isaías, oraram, clamaram ao Senhor, buscaram a Deus. E Deus mandou dizer para Ezequias não temer, porque Senaqueribe não entraria na cidade, nem uma flecha lançaria nela. Glória a Deus. Você pode louvar a Deus por isso? É uma verdadeira bênção quando nós oramos, confiamos no Senhor, porque Ele atende a nossas orações. E então Deus mandou um anjo. O anjo visitou o exército da Síria, de noite matou 185.000 soldados assírios. E a Síria, claro, ela declinou como potência mundial após perder o seu exército. No capítulo de número 33, nós vamos ver que Ezequias morreu e quem assumiu o reino foi o filho dele, Manassés. Tinha 12 anos. A história de Ezequias, ele adoece, ele está quase morrendo. O Senhor manda o profeta para ele e diz assim: olha, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. E ele ora, chora, clama ao Senhor. Deus ouve a oração e manda dizer para ele: o Senhor ouviu a tua oração e viu as tuas lágrimas, e ele vai te dar mais 15 anos de vida. E ele ganhou mais 15 anos de vida. E foi nesse período que nasceu Manassés. E depois ele morre, Manassés assume o trono de Israel. O capítulo 33 vai mostrar que Manassés foi um rei muito mau. Aqui registra a idolatria de Manassés. Manassés teve o reinado mais longo entre os reinos de Judá. Ele reinou 55 anos. Foi o rei que mais reinou na tribo de Judá. Ele se apartou de Deus, praticou idolatria, feitiçaria, era agoreiro. Ele mandou matar muita gente inocente em Jerusalém, derramou muito sangue.
Ele foi levado cativo para a Síria, mas lá ele se humilhou, pediu perdão, o Senhor deu mais uma oportunidade para ele. Ele voltou, tentou fazer uma reforma, algumas coisas, mas não alcançou mais o objetivo. E a Bíblia diz que o povo foi levado para o cativeiro depois, alguns anos depois, justamente por causa dos pecados de Manassés. Então, quando ele morre, quem assume o governo é seu filho Amon. E nós vamos ver mais na frente, na próxima leitura, que Amon também não foi um rei que fez o que era reto. Não era um rei temente ao Senhor. Esse é o resumo da nossa leitura deste dia. Que o Senhor abençoe você, sua família, e que nós possamos cada dia meditar mais e mais na poderosa palavra de Deus. Vamos orar? Meu Deus, Pai nosso que estás no céu, eu te apresento a vida de cada um dos queridos irmãos, dos nossos amigos que estão acompanhando o Senhor, essas gravações, esses resumos. Que o Senhor abençoe e traga em cada coração o desejo, o interesse de ler a tua palavra, de não só ler, mas crer e praticar esta palavra, em nome de Jesus. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Deus abençoe você e sua família. E até o próximo vídeo, se o Senhor assim nos permitir.